E aí galera, beleza? Queria falar um pouquinho com vocês, hoje é rapidinho, mais pra lembrar de uma coisa que me perguntaram já umas 2 ou 3 vezes, me perguntaram hoje de novo, como começo uma nova habilidade, uma nova linguagem de programação, ou aprendo uma nova técnica, alguma coisa assim. Eu sou adepto de uma forma de estudo que é a cópia, do seguinte sentido. Quando eu estou aprendendo algo, especialmente quando eu estou aprendendo um script, uma linguagem de programação, alguma coisa assim, que são coisas bastante complexas e que muita gente faz, tá? Eu normalmente procuro na internet exemplos de pessoas que já resolveram aqueles problemas, para eu entender como elas chegaram na solução, falando de código, tá? Ou falando de estrutura de trabalho. Lógico que eu não vou procurar entender o código delas no sentido de só reproduzir esse código. Não, não. A ideia é tentar entender como que ela construiu aquela lógica para sair do outro lado, tá? E não só para código. Na verdade, quando eu aprendo todas as técnicas que eu trabalho, quando eu aprendo as técnicas novas, o que eu faço é tentar aplicar, assistir vídeos ou aplicar em mim mesmo aquela técnica, até que eu me sinta seguro de ter entendido a completude dela, ou pelo menos a maior parte dela, para eu poder levar isso para uma outra pessoa, entendeu? Não é simples, mas para mim funciona muito bem. Por quê? Meu cérebro, eu tenho uma questão cerebral aqui, né, de forma de pensar, que é assim, eu consigo muito bem, partindo de um princípio, partindo de um começo ou qualquer outra coisa, executar qualquer aplicação. Então, por exemplo, eu nunca jogo fora código nenhum que eu escrevo, porque se eu partir daquele código, eu com certeza consigo construir muitos outros. Agora, se eu tiver que partir de um blank statement, se eu tiver que partir de uma página em branco, sem ter nenhuma noção do que eu estou fazendo, ou de como eu vou escrever aquele código, ou aquela lógica, ou como eu vou desenvolver aquele trabalho, eu raramente consigo sair do lugar rápido. Eu demoro muito mais para engrenar o cérebro e transformar aquele meu pensamento em uma solução efetivamente. Então, para mim, normalmente, funciona muito bem essa questão de entender como outras pessoas resolveram o problema e fazer uma soma de todas elas. No fim das contas, a minha solução do problema vai ser uma soma de muitas outras com inputs meus, com coisas que eu entendo que são importantes para aquele problema e que nem sempre as pessoas levaram em consideração quando elas construíram. Então essa é a minha ideia, tá? É assim que eu aprendo. E eu sei que muita gente acaba me perguntando, Vitor, como que eu aprendo? Como que eu quebro essa primeira barreira? Como que eu faço Essa semana me perguntaram 3 vezes sobre scripts Python. Acho que é porque lá no SIG Cerveja a gente falou disso, né? De quebrar essa barreira da primeira vez que você programa, né? Quem nunca programou fica com essa barreira. Não, é difícil, eu não sei fazer e tal, não sei o quê. Cara, pra mim quebrar a barreira do script Python é pegar um script, por exemplo, que tá pronto. Em ArcGIS a gente tem muitos, a própria Esri disponibiliza uma centena deles. Tá? Aliás, 1 milhar, muito mais do que uma centena. Tá? Para você simplesmente pegar aquele script, botar na sua máquina e fazer aquele script funcionar e entender como ele funcionou. Pronto, uma vez que você entendeu isso, você já sabe fazer o básico de programação, porque você já entendeu como é que lê o script. Se você entendeu como é que lê o script, você vai conseguir escrever um script. Tá? Não vai ser bom, não vai ser perfeito, não vai ter a melhor escalabilidade, não vai ter o melhor desempenho, mas ele com certeza ele vai funcionar muito bem e vai resolver o problema. Pode ser lento, mas vai resolver o problema. Tá? E daí para frente você vai aprendendo outras técnicas para melhorar essa programação. Então essa é a ideia. Tá? É uma ideia que funciona muito bem para mim, pode ser que não funcione para todos, mas eu queria deixar um pouquinho essa de como aprender. E óbvio, né? Hoje em dia com as redes sociais ainda é mais fácil, porque, por exemplo, quando eu quero melhorar um pouco a minha forma de falar, cara, eu não tenho dúvidas. Depois que eu comecei a seguir o Raul Martins, por exemplo, que é um grande professor de português, cara, minha forma de falar, a ligação que eu faço com algumas palavras, as ligações com vírgulas, com pausas, melhoraram muito. Tá? Até os meus trejeitos, esse tá, né, que eu falo muito, melhorou. Eu consegui controlar ele melhor um pouco. Então, essa é a questão do que eu falo, de aprender com os mestres, né? Aprender olhando como os mestres fazem, aprender
entendendo como aqueles mestres construíram, ou como aquelas outras pessoas que resolveram o problema construíram essa sua solução. Essa é a ideia que para mim, pelo menos, funciona muito bem. E quando eu acabo ensinando, eu faço exatamente o mesmo processo que eu aprendi, eu faço com as pessoas. O que eu faço? Eu pego um exemplo de alguém muito bom que fez aquilo que a pessoa quer aprender e trago para ela e eu ajudo ela a esmiuçar aquela lógica até que ela entendeu aquela lógica. E dou de exercício para essa pessoa justamente, olha, tá aqui, a gente esmiuçou junto. Agora faça o mesmo exercício, refaça esse exercício sozinho e vê se você não consegue pegar nada mais, entendeu? Com certeza a pessoa, tendo dado o primeiro passo, ela vai avançar mais rápido, ela vai fazer outros caminhos além do que o que eu fiz e vai aprender outras coisas. Então, assim, é muito, muito interessante entender que realmente a gente aprende muito quando a gente sobe nos ombros de gigantes, né? Então, fica aí mais uma dica para vocês. Simples e fácil, né? É o tipo de consultoria bem simples e grátis e que ninguém fala, né? Que às vezes os coaches cobram centenas de milhares de reais para te dizer uma coisa simples dessa que eu tô te dizendo agora e abrir essa sua mente assim de, mas eu vou ficar lendo e copiando o que os outros fizeram. Você não vai copiar o que eles fizeram, você vai aprender com o que eles fizeram e a partir daí desenvolver o seu método de fazer. Mas não queira você desenvolver do zero, tá? É aquilo, a gente não vai refazer toda a lógica de Aristóteles. Tá? Não tem porquê eu trabalhar 3 mil, 4 mil anos de história e de estudo que vem lá da lógica grega, né, até Aristóteles e depois de Aristóteles até os dias de hoje, para eu refazer a filosofia, para eu refazer o pensamento lógico. Não faz sentido. Então eu aprendo com aqueles caras, aprendo como se faz um pensamento lógico, construo a minha técnica, baseado, obviamente, nas técnicas deles, e nunca vou esconder que eu desenvolvi isso em cima das técnicas deles. É isso que a gente tem que aprender a fazer, sabe? Não plagiar, mas aprender e citar as nossas fontes. Quando vocês me vêm falando, vocês sempre vão ver eu citar alguém. Porque é isso, eu aprendi isso de alguém, eu não aprendi sozinho. Tem coisa que eu desenvolvi sozinho. Quando eu desenvolvi sozinho, eu vou falar, olha, isso aqui eu desenvolvi. Tá? Agora, quando eu desenvolvi, eu também aprendi algo com alguém que me levou àquele desenvolvimento. Então eu sempre vou citar isso aqui. Tá? Aprendam isso, aprendam a fazer citações, aprendam a se mostrar e não tenham medo de dizer que vocês não sabem tudo. Gente, muita gente aí fala, o Vitor sabe de tudo, o Vitor fala de tudo. A Vega é dona de falar isso. O Vitor fala sobre qualquer coisa. Eu falo sobre quase qualquer coisa. De fato, muito raro um assunto que eu não conheça algo relacionado ou que a gente não consegue pelo menos ter um diálogo, tá? Vitor, você sabe muito sobre muita coisa? Claro que não, né? Se você sabe sobre muita coisa, você vai saber pouco sobre muita coisa, e algumas coisas bastante profundas. Tá? É assim que eu, pelo menos, tenho o meu conhecimento. E aí, quando a gente conversa com as outras pessoas, você conversa o suficiente para manter um diálogo e aprender com elas. Tá? É assim que funciona. É assim que funciona historicamente. Desde lá dos homens das cavernas, é assim que funciona. As pessoas aprendem a partir dos exemplos de outros. Tá? Então, fique à vontade para mandar aí mensagens, para comentar aqui embaixo, salvar isso daqui e lembrar e ler isso depois. Mas lembrem-se de 3 coisas que são importantes, sumarizando tudo que eu falei. 1, para mim, minha opinião, o melhor jeito de aprender é entendendo como outras pessoas resolveram problemas similares, ou o mesmo problema. Às vezes, o mesmo problema já foi resolvido em outras situações. 2, não tenha medo de citar as suas fontes, da onde você aprendeu. Não interessa o quanto você aprendeu com elas. Outras pessoas podem aprender mais ou melhor aquilo que você aprendeu. E 3, lembre-se que você não sabe de tudo, mas não é ruim você dizer que não sabe às vezes. Tente ter conhecimento o suficiente sobre temas gerais para você manter um diálogo e aprender coisas novas. Beleza? Um abraço.